Você quer saber agora 5 coisas que eu deveria ter feito antes de ter aberto meu próprio estúdio de tatu? 5 coisas que vão ser muito importantes para você fazer antes de abrir o seu próprio estúdio de tatu. Coisas que são determinantes e que, se eu tivesse feito, teriam mudado todo o rumo da minha história. Então, se você quer saber tudo isso, fica comigo no vídeo até o final, que o Monstrão vai falar para você 5 pontos importantes que todo tatuador precisa saber antes de se jogar de cabeça no mundo da tatuagem do seu próprio estúdio. Tá gravando? Pode ir? É isso, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, eu sou o Caio Cruz Tatu, mais conhecido como O Monstrão, e vou falar pra você 5 coisas que eu acredito que, se eu tivesse feito antes de ter aberto meu próprio estúdio, teria mudado o rumo da história. Se você não sabe, eu tenho um estúdio desde 2012. Há mais ou menos 5, 6 anos o meu estúdio ele trabalhou com várias pessoas, uma equipe grande, e eu vou te falar, dá muito trabalho. São em média 13 a 14 tatuadores, pessoas que trabalham no administrativo, gerente, recepcionista, contador, advogado, marketing também que precisa ter. Então, tudo isso toma muito tempo, toma muito espaço da minha cabeça como profissional, porque quando você opta em ser um dono de um estúdio, você tem que dividir a sua atenção. Se você é um dono de um estúdio que é só empresário, beleza, você vai cuidar só do administrativo. Mas se você é um dono de estúdio que é tatuador, assim como eu, certo? Que sou dono e funcionário da empresa, eu vou te falar as coisas que você deve saber antes de abrir o seu estúdio de tatu. A primeira dica que eu acho muito importante, que faz total diferença no aprendizado sobre cuidar de um estúdio de tatu, é: vá trabalhar em um estúdio de outro profissional que você considera que seja um estúdio referência. Que seja referência em atendimento, que seja referência em qualidade, em gestão, em administração, porque assim você consegue de fora ver tudo o que acontece dentro de um estúdio para você ver se é ou não é aquilo que você sonha para você. Porque quando a gente pensa em ter um estúdio de tatu, a gente fala: ah, você chefe, você dono, vou ficar de boinha. Não tem nada a ver com isso. Inclusive agora eu tô aqui gravando esse episódio e provavelmente deve ser 11 horas da noite. Então, ou seja, eu passei o dia todo trabalhando como tatuador, cuidando das funções do estúdio, e agora, de noite, é o horário que eu tenho disponível para poder fazer um conteúdo desse e levar informação até vocês. Então, primeiro passo é esse. Para você saber como funciona um estúdio de tatu, é muito importante você ir trabalhar num estúdio de um profissional que você considera referência e que pode te ensinar ou te abrir os olhos sobre o que é empreendedorismo do mundo da tatuagem, certo? A segunda dica que eu vou dar para você é: se você é um artista conhecido, já trabalhou em diversos estúdios de tatuagem, tem um respeito, uma notoriedade no mercado, eu aconselharia você, antes de abrir a sua própria loja, você viajar para vários lugares, participar de muitos eventos, porque quando você abre a sua loja e tem que cuidar das pessoas que trabalham na sua loja, a sua loja exige muito que você esteja lá. Então acaba dificultando essas viagens, acaba dificultando você se desligar da sua loja, né, dos seus problemas internos na loja, para você poder fazer essa sua viagem artística. Porque uma coisa é o dono do estúdio, outra coisa é o tatuador. Quando você viaja para uma convenção de tatu, quem está indo é o tatuador, não é o empresário. A não ser que você vá e visite outros estúdios lá fora. Eu já fiz isso, eu já fui e fiquei em diversos estúdios lá fora para poder ver o que eu achava da hora na gestão deles, trazer para dentro do meu estúdio. Tem várias coisas que eu adoto dentro do meu estúdio hoje que são referências do que eu vi, do que eu enxerguei, né, nesses estúdios tanto nacionais, porque eu já trabalhei em bons estúdios aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, e em estúdios fora também, certo? Então, faça viagens, participe dos eventos, que isso ajuda muito o seu lado profissional a crescer. A terceira dica que eu dou pra você, antes de abrir um estúdio de tatuagem, mano, faça um planejamento.
Crie um projeto do que é o seu estúdio de tatu, como ele vai ser, o que você vai oferecer dentro do seu estúdio de tatu. Se ele é um estúdio de tatu convencional, se ele é um estúdio de tatu com um conceito, se ele é um estúdio de tatu com barbearia, com sei lá o que, com sauna, não sei o que você vai fazer. Tenha um planejamento, faça um levantamento de tudo que você vai precisar. Uma outra dica importante: se deu 50 mil o teu projeto, pode botar aí 70, 80, porque tem várias coisinhas assim que vão saindo fora do seu planejamento e que gastam grana. Então se você vai na linha ali, ó, falar eu tenho 50 mil para abrir um estúdio, 20 mil, 10 mil, 50 reais para abrir um estúdio, você precisa organizar o seu planejamento financeiro para você ver se você consegue ou não abrir o teu estúdio. Tem coisas, no começo da minha caminhada, eu optei por coisas extremamente necessárias, coisas que não faziam parte do necessário, eu demorei a ter. Então o que era o necessário? Bancada, maca, computador, impressora, luva, tinta, agulha, matéria-prima de qualidade para eu poder fazer os meus trabalhos. Tudo isso era de extrema importância. Então eu coloquei tudo na ponta do lápis, o que era mais essencial, e comprei. Quando acabou meu dinheiro, eu fui trabalhar, fui para a rua trabalhar para poder chegar, levantar mais uma grana e conseguir ir dando passinhos gradativos. Não aconselho você a fazer dívidas com o estúdio de tatu. Por quê? Porque o mercado da tatuagem ele é instável. Então, ou seja, hoje você pode ter ganhado 5 mil e amanhã você ganhar 1.000. Por quê? Porque é carnaval ou é um mês que teve vários feriados e você, ó, porque não apareceu cliente, seus clientes foram viajar. Então não é aconselhável você fazer dívidas para ter o seu próprio estúdio de tatu. A quarta dica que eu dou para você, se você ainda não é, se torne um profissional especializado em um estilo de tatu, porque depois vai ser muita treta você dividir o seu tempo para achar a sua especialidade. Então estude pra caralho, seja um profissional dedicado, faça as carga horas. Então se você ainda não é um especialista, se torne um especialista, se dedique muito para achar a sua exclusividade, porque daí para frente você consegue fazer o seu trampo com a sua identidade e também tocar a sua loja. Porque se você não fez isso, ou você vai tocar a loja e não vai ser um especialista, ou você vai ser um especialista e vai ter muita dificuldade em tocar a sua loja. E o quinto, que eu acho o mais foda que você precisa saber ou ter equalizado dentro de você antes de abrir o seu estúdio de tatu, é o seu ego. O seu ego precisa estar bem pianinho. Porque um estúdio de tatu, ele leva tempo para ele render frutos. A não ser que você seja tipo uma pessoa que tem um alto investimento, colocou muita grana, ou tem um sócio investidor que colocou muita grana, faz o bagulho girar. Eu não tô falando disso, eu tô falando de pessoas que estão começando do zero ali, certo? Então tenha o seu ego bem baixinho para você não quebrar e atropelar a sua empresa, o seu estúdio, logo nos primeiros passos dela. Todo estúdio, ele requer investimento inicial. E quando você abre as portas, provavelmente ainda você vai estar precisando de outras coisas. Então não queira colher frutos logo disso tudo. Não queira ser tipo patrão. Cara, eu tenho estúdio desde 2012. Eu nem sei falar se um dia eu conseguir pegar um salário da minha empresa. Eu deixo toda a verba que o estúdio faz, o estúdio aplica em melhorias para o estúdio. E não é à toa que a gente só cresce. Então, quer ser dono de um estúdio, filhão? Quer ser dono do seu próprio negócio? Então entenda que você vai trabalhar para que você vai ganhar pouco, mas que o seu sonho ele foi iniciado, que a sua vontade, que aquilo que você sempre desejou começou e que o caminho é longo, que você vai precisar de todas essas qualidades para você ser um bom dono de um estúdio de tatu, para você ser um bom líder para os seus funcionários, porque não adianta, se você tem a loja mais foda, mas você não for um bom líder, as pessoas não vão trabalhar com você. Então, deixo aqui o toque do monstrão para ser um bom profissional antes de abrir o seu próprio estúdio de tatu, certo? Espero ter ajudado você. Se você gostou, dê o seu joinha, dê seu like, se inscreve no canal. Se não gostou, deixa o comentário aí, vai ser muito bem-vindo. Ajude o canal a crescer, a ser construído. Se você tem uma dúvida hoje, compartilha ela comigo. Ela pode ser a dúvida de muitos do amanhã. O Monstrão vai ficando por aqui e até a próxima, família.